Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Cada encontro aqui tem sido algo especial, tem sido uma bênção para mim, tem sido uma bênção para muitas pessoas estão chegando aqui no nosso canal e eu quero te contar hoje algo que vai ser muito importante para o nosso trabalho, para tudo que está sendo feito aqui. É quando você simplesmente curte o vídeo, você dá um joinha, ou quando você deixa nos comentários ali uma palavra, um pedido de oração, um amém, sabe? Quando você manifesta ali através dos comentários, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, ele é bom e precisa chegar em mais pessoas. Então, é uma forma de você também compartilhar esse vídeo e fazer ele chegar a mais pessoas. Então, eu conto com você, te convido a fazer isso. Se de fato você entende que esse conteúdo é bom, que esse conteúdo é relevante, então me ajude a espalhar ele cada vez mais, porque é assim que Deus nos pediu que fizesse, assim que Ele nos ordenou, que nós anunciássemos o Evangelho. E hoje nós temos tantas possibilidades para isso. Então, não deixe de curtir, não deixe de deixar um comentário e compartilhar quando você puder. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Quero te convidar também a estar comigo até o final desse vídeo. Ao final eu sempre faço o nosso momento de oração e é tão abençoador, tão profético para todos nós. Também te convidar para nesse momento você ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no livro de Salmos, capítulo 22, versículo 3. Salmos 22, versículo 3. E assim está escrito a palavra de Deus. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Deus é santo e ele está entronizado entre os louvores de Israel. Entronizado significa no lugar de proeminência, no lugar de autoridade, assumindo ali um papel de sendo aquele que recebe, aquele que está em meio aos louvores do seu povo. Louvar a Deus é muito mais do que nós simplesmente cantarmos uma canção. Não, é reconhecer que Ele é digno de todo louvor, de toda honra. Louvar a Deus é honrar a Deus, elogiar, exaltar, reconhecer a soberania e o poder de Deus através da nossa adoração. Quando nós exaltamos, levantamos o nome do Senhor. E tudo aquilo que nós louvamos, nós estamos dizendo o que nós reconhecemos daquilo, o quanto aquilo é importante para nós. Quando você elogia uma pessoa, quando você admira alguém, uma pessoa, você está dizendo, olha, o que você faz é bom, a sua pessoa é alguém importante para mim, eu reconheço o seu valor, eu reconheço tudo aquilo que você é e o que você faz. E a mesma coisa quando nós dirigimos os nossos louvores a Deus. Mas é muito mais poderoso, porque quando nós louvamos a Deus, a palavra diz que Ele vem, Ele entra no meio do louvor, Ele está ouvindo o louvor, recebendo o seu louvor. Quando você exprime a sua adoração através dos cânticos, e adoração é muito mais do que cantar, mas eu quero me ater hoje à questão do cântico, do louvor, das músicas, daquilo que nós expressamos para Deus através da música, essa virtude, esse algo tão especial que é a música, difícil até de definir, de tão maravilhoso que é a música que Deus criou. E Ele criou para o louvor da glória dele. Então, quando nós louvamos a Deus, nós trazemos a presença manifesta do Senhor. Quando nós louvamos a Deus, nós reconhecemos quem Ele é no nosso meio. Nós exaltamos a sua presença e naturalmente, de forma assim maravilhosa, nós podemos perceber as coisas sendo transformadas. Porque sim, toda vez que a presença de Deus é manifesta em algum lugar, quando alguém clama, louva e adora a Deus, tudo muda ao seu redor. Porque o mal, ele não pode prevalecer ali. Ele não pode achar espaço quando verdadeiramente nós louvamos a Deus. Quantas vezes nós estamos em meio a batalhas, lutas, desafios, circunstâncias do nosso dia a dia e que, infelizmente, o que sai da nossa boca
são palavras de reclamação, de murmuração, de queixa. Nós precisamos aprender a usar o louvor como um instrumento, como uma arma de guerra nas nossas batalhas espirituais. Porque o louvor, Deus nos deixou para isso. Há um texto maravilhoso ali, 2 Crônicas, capítulo 20, depois você pode voltar e ler. O rei Josafá, ele é, desafiado ali a entrar numa guerra. Todo o povo se desespera porque não havia a menor chance do povo vencer aquela batalha. E Deus dá uma ordem para ele. Ele vira e diz assim, olha, coloque os músicos, os levitas, aqueles que tocam instrumentos à frente do exército. E vocês vão, enquanto vocês marcham, os músicos, os cantores, eles vão louvando a Deus à frente desse exército. E Deus dá uma estrondosa e maravilhosa vitória ao povo de Israel, colocando o louvor à frente. Quando nós louvamos a Deus, nós confundimos o inimigo, porque o inimigo já espera a nossa reclamação, ele já espera a nossa queixa, ele já espera o nosso lamento, ele já espera que nós venhamos, nos prostrar diante do sofrimento e da dor. Mas quando você, em meio aos grandes desafios e lutas da sua vida, você entoa um cântico de louvor, você sai lá na frente, você dá um passo além de tudo aquilo que o inimigo espera. Quando você louva a Deus no meio das circunstâncias, as pessoas que estão ao seu redor, elas vão dizer, aí, acabou de enlouquecer, passando essa luta toda e está cantando. As pessoas não vão entender. Apenas aquelas que têm a fé que você tem, apenas aquelas que creem como você crê, vão entender o que significa você cantar nos momentos mais difíceis. Mas Deus sabe que essa é a maior arma de guerra que nós temos. Por isso ele coloca os cânticos nos nossos lábios. Devemos sim aprender muitos cânticos, músicas que exaltam o nome de Deus, que louvam a Deus, que louvam ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Quando nós estamos em luta, coloque louvores para você ouvir. Às vezes a angústia é muito grande, às vezes a dificuldade é muito sufocante. Então coloque uma música, coloque um louvor, um hino de adoração a Deus, e você vai perceber o mundo espiritual se abrindo ao seu redor, porque é isso que os louvores fazem. A música, ela tem um poder sobrenatural. A música alcança lugares que nós não podemos ir muitas vezes. Tem uma frase que diz assim, que quem toca o tambor não sabe onde o som vai chegar. Ou seja, a música, ela vai alcançando lugares inimagináveis. Ela tem o poder de mexer com as nossas emoções, com os nossos sentidos, porque Deus criou a música de uma forma sobrenatural para tocar o mundo natural que nós vivemos. Então, eu quero te encorajar nesse dia a entronizar a presença de Deus através de cânticos de louvor. Se você não tem uma música, se você não tem, nada, pegue o livro de Salmos, comece a recitar os Salmos, comece a cantarolar os Salmos, aprenda, busque, coloque o louvor na sua vida. Os momentos de sofrimento e angústia, coloque louvores, porque Deus está presente. Os anjos do Senhor vão estar ali ao redor, porque quando o Senhor está presente, toda a sua legião de anjos está sempre por perto. Deus, Ele está em todo lugar. É claro, nós não negamos isso, mas Deus, Ele não se manifesta em todo lugar. Deus, Ele não se apresenta em todos os lugares, porque Deus, Ele se apresenta onde Ele encontra coração, Ele encontra vidas que desejam ter um relacionamento com Ele. Então o louvor é uma arma de guerra. O louvor, ele nos ensina a palavra com tanta facilidade. Quantas vezes nós podemos ler um texto da Bíblia e não entender, mas quando aquele texto é cantado, nós entendemos de uma forma tão especial. Quantos hinos, quantos cânticos, eles são a própria palavra de Deus sendo cantada. E quando ali é cantado, nós conseguimos ter revelação, porque a música nos ajuda a entender, a música ela é didática, a música tem esse poder, porque Deus colocou esse poder na música. Da mesma forma, o inimigo, ele tem usado a música
para influenciar o mundo espiritual. Ao contrário, o inimigo, sabe, o demônio, Satanás, os seus anjos, eles também usam pessoas para entoar cânticos, fazer músicas que vão invocar espíritos malignos. E sim, isso é uma verdade espiritual, nós não podemos negar, porque o diabo sempre tenta imitar a Deus, ele sempre tenta usar daquilo que Deus criou para deturpar, para trazer o entendimento errado, mas nós temos discernimento, nós temos entendimento e nós vamos fazer com que aquilo que Deus criou seja para o louvor da glória de Deus. Entenda uma coisa, cantar uma música não é simplesmente nós pegarmos uma melodia qualquer, mas é entender que nas nossas mãos e nos nossos lábios existe uma arma poderosa de guerra quando nós estamos no meio da batalha. E quando você vencer, cante louvores, adorando e agradecendo a Deus. Nós precisamos tirar dos nossos lábios a murmuração, a reclamação. Quando a música chega, quando o louvor está presente, nós temos dificuldade de reclamar. Experimente quando você estiver no meio de uma batalha, de uma luta, de um momento difícil da sua vida. Coloque um louvor para tocar. Comece a louvar a Deus para ver se você não vence a reclamação, para ver se você não vence a murmuração, para ver se você não vai receber um ânimo novo no meio daquela batalha, porque esse é o poder do louvor a Deus. E não é qualquer música, não é simplesmente uma música que toca a nossa alma, uma música que fala apenas de coisas belas do mundo. Não, não, são louvores, músicas que adoram, que exaltam, que levantam o nome do Senhor, músicas que proclamam a própria palavra de Deus. Essas têm um efeito diferente, porque elas são feitas, sustentadas, baseadas, inspiradas na palavra de Deus e nos conectam diretamente com Deus. É claro, existem músicas que são bonitas, a nossa alma se agrada, mas os louvores, os hinos de adoração e de louvor a Deus, eles têm, sim, poder de mudar realidades quando nós entoamos eles, porque eles tocam o mundo espiritual de uma forma diferente. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa revelação que o Senhor traz sobre nós nesse dia. Coloque nos nossos lábios um cântico novo. Coloque no coração, na mente de cada um hoje, Pai, um cântico novo de adoração ao Senhor. Remova, Pai, toda tristeza, toda angústia, toda ansiedade. Remova, Senhor, toda murmuração, toda reclamação, toda contenda. Que cada pessoa, Pai, que hoje, que nesse momento recebe essa palavra, seja encorajada, Deus, a louvar e adorar ao Senhor e experimentar, Deus, da Tua presença em meio aos louvores. Pai querido, renova, Pai, a compreensão de cada um aqui acerca das músicas, daquilo que se ouve, daquilo que se canta. Pai querido, traz discernimento, traz entendimento. Pai querido, em nome de Jesus, que cada um, Pai, que hoje está recebendo esta palavra aqui, abra o entendimento e seja revelado pelo Senhor acerca dos louvores, dos hinos e dos cânticos de adoração que louvam o Senhor, aos quais o Senhor diz na Tua palavra que está entronizado. Receba, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, porque o Senhor é o único digno de ser louvado. Se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, seu pedido de oração. Como eu pedi no início do vídeo, eu peço mais uma vez, deixe a sua curtida, deixe um amém, alguma mensagem, escreva algo aí logo abaixo e nos ajude a levar essa palavra para muito mais pessoas. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.